Oi pessoal, aqui é o Cláudio Belli mais uma vez. Vamos falar sobre fotografia. Eu queria falar mais com vocês sobre o que é contar uma história, como contar uma história. A gente falou um pouquinho sobre o livro Story no último vídeo. Se você não viu ainda, dá uma procurada em algum link por aqui. E eu postei também uma série de documentários. Alguns documentários tenho postado. Um que faz parte do Doc do Bem, que é uma série de documentários com temáticas sociais ou ambientais, ou contando histórias de pessoas interessantes, de alguma pessoas, às vezes grupos que não têm tanta visibilidade, essa é a ideia. E também eu postei um pequeno vídeo que chama Peregrinação da Vida Sementeira, que foi um nome poético que eu inventei através de alguns estudos das palavras para mostrar um pouco da passagem do tempo. E eu usei é, principalmente ou somente o time-lapse, a técnica do time-lapse, que é simplesmente você colocar um timer na sua câmera que vai disparando a cada período, né? A cada você determina, né? Nas câmeras, a maioria das câmeras tem isso, mesmo nos celulares, você determina a cada 1 segundo um clique, a cada 3 segundos um clique, e daí fica um tempo acelerado. E é uma forma de você mostrar o tempo passando de uma forma diferente, ver as nuvens passando, mas você pode usar isso de diferentes formas. Eu usei para mostrar um pouco a passagem de tempo dentro da minha própria casa, então é interessante mostrar algumas cenas de intimidade, do dia a dia, e eu acho que a gente passando por esse período que a gente tem passado do coronavírus, de estar mais em casa, é uma forma interessante de mostrar a rotina, né, do dia a dia dentro de casa, como, como, como conversar, né, com o tempo passando, com a solitude e tudo mais. Dá uma olhada no vídeo, vê o que vocês acham. Eu vou passar de novo agora para vocês. É interessante, você consegue pegar. É um exercício interessante de contar histórias,
às vezes, de um assunto, não existe aqui uma história clara de um começo, meio e fim, né? Mas existe esse passar do tempo. E acaba sendo um exercício, nesse caso, de você prestar atenção em pequenos detalhes da sua vida, do passar do tempo nos seus entornos, né? A janela com as gotinhas, o sol que vai subindo, a cena da janela e as nuvens passando, o sol batendo na cama em movimento, o banho, a minha filha aqui, bem bebezinha ainda, tomando banho. Então tudo isso é uma conversa interessante sobre o tempo, né, de uma forma meio subjetiva, um pouco poética, com algumas liberdades de simplesmente falar do tempo, né, como o tempo passa. E eu acho que contar história é muito bacana, porque, por exemplo, no livro Story a gente fala de uma coisa mais concreta, né, de como você vai mostrar uma história que vale a pena ser contada, que tem começo, meio e fim, que vai ter efeitos interessantes nos sentimentos das pessoas, né? Vai trazer uma proximidade e tal. E é muito interessante essa forma de contar a história, né? Que o livro Story conta, né? Sobre roteiro, que é uma forma de você prender a atenção, de você ser uma história que as pessoas querem assistir muitas vezes. Mas também tem muitas outras formas de contar a história, né? Você pode contar uma história muito poética, muito pontual, que não precisa ser tão... que vai causar um questionamento. Então, claro, com vídeo você, de certa forma, sempre está contando uma história. Você está... só o tempo passando, de certa forma, você está contando uma história daquele momento, né? A fotografia também, né? É um instante, mas de certa forma você está contando uma história. E o time-lapse é uma forma interessante de contar a história, né? É uma técnica que dá para ser muito utilizada de muitas formas, né? Por exemplo, para fazer um stop motion de um desenho animado com massinhas, por exemplo, né? Que você faz com time-lapse. Mas ao passar do tempo acelerado, você ter esse poder de mostrar o tempo passando numa velocidade diferente, eu acho que tem muito a ver com a fotografia, que a gente também sempre, quando está fotografando, está buscando um ângulo diferente, um pouco mais de baixo, de cima, ângulos que as pessoas não veem tanto. E o contar num tempo diferente também parece ser uma forma interessante, porque cria estranhamento. Eu acho que traz uma atenção diferente, uma percepção diferente, como, por exemplo, uma flor abrindo rápido, um cogumelo crescendo rapidamente, né? As nuvens passando rápido, tudo isso eu acho que traz um estranhamento e uma percepção diferente do tempo. E o tempo realmente é bastante relativo, né? A percepção do tempo é relativo mesmo na vida real, né? Como a gente percebe às vezes um dia passando muito rápido, um ano que voou, já fim de semana de novo, já acabou minhas férias. Então realmente o tempo é uma coisa tão... a percepção dele é tão diferente para cada um e para cada momento da vida, que eu acho que você falar sobre isso é bastante interessante. Então esse foi o objetivo. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado o vídeo. Se inscrevam no canal se não são já inscritos, curtam. Um forte abraço, tchau, tchau.